Recording in progress. Posso começar? Bom dia a todas e todos, conselheiros. Vou presidir essa sessão hoje em razão da impossibilidade da Defensora Pública Geral, Camila Canário. Gostaria, primeiramente, de saudar a colega Laísa Rocha, que pela primeira vez vai fazer a sua participação aqui nesse colegiado, e muito nos honra. E agradecer a todos os membros do Conselho, a DEP, a ouvidoria por enquanto não está presente, mas acredito que deva estar em deslocamento, pela disponibilidade de fazer essa dupla pauta, né, a fim de que a gente possa fazer um destranca-pauta, digamos assim, né, de processos que estão historicamente aí há alguns meses entrando e saindo das sessões sem nenhuma deliberação. Feito isso, declaro aberta a 250ª sessão extraordinária do Conselho Superior, e sigo para o ponto 1 de pauta, que trata-se do processo de remoção por permuta final 2039, dígito 7 de 2025, das colegas Mônica de Paula Oliveira Pires Aragão e Isabela Guedes Gunning, que empreenderam a propositura do pedido de remoção por permuta no dia 14 de fevereiro, no dia 25 de fevereiro. O pedido foi encaminhado à Corregedoria Geral, que se manifestou e pediu a devolução dos autos para cumprimento de diligências. Essas diligências só foram saneadas por parte de uma das permutantes no dia 5 de março, quando já havia sido divulgada a pauta do Conselho Superior, e em razão do saneamento dessas pendências em tempo hábil, nós achamos por bem retificar a pauta e fazer a inclusão nessa sessão. Eu pergunto aos senhores e às senhoras se existe alguma consideração obstativa a essa remoção por permuta. Não. Homologada por unanimidade. Ponto 2 de pauta. Processo final 2028, dígito 8, também de 2025, das colegas Ana Leide Leite de Oliveira Cioli e Andréa Tourinho Pacheco de Miranda, que também empreenderam um pedido no dia 25 de fevereiro, com manifestação da Corregedoria, também no sentido de saneamento de algumas declarações. As diligências também só foi cumprida no dia 5 de março, após o fechamento de pauta, houve a reinclusão e o processo encontra-se saneado. Os conselheiros e conselheiras possuem alguma consideração a respeito da homologação dessa remoção por permuta? Declarada aprovada a unanimidade. Vamos ao ponto 2.3 de pauta, que é a instituição do plenário virtual. Pode. Vamos consertar agora. Coloca na tela, Diogo, por favor. Ok. Enquanto o Diogo projeta na tela, eu vou fazer uma breve introdução aqui do objetivo dessa proposição, feita quando eu ainda era membro eleita do Conselho Superior, sobre a necessidade da gente fazer o destravamento da pauta com processos de natureza de menor complexidade, né? Isso não é uma surpresa no ambiente judiciário, né? Até porque o Tribunal de Justiça, desde a edição do processo eletrônico lá em 2006, passou também a alteração do regimento interno e adotou a sistemática do plenário virtual para otimizar a tramitação e a deliberação de algumas demandas, né? O que foi que eu pensei de início, e aí eu submeto aqui a apreciação das senhoras e dos senhores,
é a gente construir uma proposição de plenário virtual em que a gente drene demandas como aprovação da lista de antiguidade, homologação, que foi uma sugestão da doutora auxiliadora, de remoções por antiguidade, homologação, como esse caso que a gente acabou de verificar, de remoção por permuta, é, a- deixa eu só me lembrar aqui, autorização para residir fora de comarca, que são demandas que corriqueiramente têm enchido a pauta, alongando a discussão e que não possuem maiores complexidades. O fato desses processos fazerem parte, né, caso haja aprovação do plenário virtual, ele não vai obstar que, em caso de algum celeuma, algum desdobramento que vá ter a necessidade de um rigor deliberativo maior, que a gente entre com um pedido de destaque. Isso consta da minuta que nós vamos analisar aí, e esse pedido de destaque feito por qualquer conselheiro imediatamente desloca o processo do virtual para o presencial, para que a gente possa deliberar. Pronto, vamos lá. Vou abrir aqui meu documento, tá? Então, está na tela aí, o considerando a resolução. No início, por favor, Diogo, eu só queria... Suba aí um pouquinho mais. Eu já queria propor uma alteração no início, de alterar a resolução 04 de 2013, porque em uma conversa com a corregedora, né, adjunta e a subcorregedora, né, vamos atualizar os termos, a subcorregedora e a corregedora, sobre a discussão tanto do Código de Ética quanto do plenário virtual, a gente resolveu, chegou a um ajuste consensuado, uma pactuação de algumas situações aí. Uma delas é que a alteração da resolução 04 de 2013, que é o regimento interno do Conselho, ele exige um quórum diferenciado. Então, qual é a minha proposição para vocês hoje? A gente delibera hoje só sobre a instituição do plenário virtual, até porque vai ser necessário o diligenciamento de um software de adequação desse plenário virtual, e é o tempo em que a gente traz novamente aqui só para fazer a alteração do regimento interno. Sim, sim, sim. A proposta de revisão do regimento interno, ela vai muito além do plenário virtual. Então, a gente faria isso num pacote só. Então, a minha proposição agora de início é que a gente tira aquela parte de alteração da resolução 13 e bota apenas instituição do plenário virtual, tá? E queria prestar de início também alguns esclarecimentos sobre a parte prática de implantação do plenário virtual. Se vocês observarem, foi publicado no Diário da semana passada a constituição de uma comissão de tecnologia de informação e inovação. Essa comissão ela vai ficar encarregada, dentre tantos outros aspectos, como o plano diretor de tecnologia, e nesse escopo também se inclui a questão do plenário virtual. O nosso coordenador de tecnologia da informação, doutor Pedro Fialho, teve uma reunião semana passada no setor de informática do TJBA, né, que seria o poder mais próximo para a gente conseguir tentar absorver essa tecnologia de uma forma mais prática, já que eles já operacionalizam isso de uma certa forma usual. Quais foram as opções que o TJ ofereceu para a Defensoria? Eles manuseiam hoje um sistema que é cedido pelo TJDFT. Como é um sistema que não é desenvolvido pelo TJBA, qualquer ajuste, e isso é normal, é corriqueiro em tecnologia, qualquer ajuste precisa ser feito com o desenvolvedor, que é o TJDFT, e isso tem embaraçado um pouco as funcionalidades, né, que só o uso prático vai permitir que a gente identifique isso com maior acurácia. Então, eles passaram a desenvolver um projeto próprio, até porque, vou fazer aqui o resgate, em 2022 e 2023, o TJ conseguiu aprovar duas alterações, criando mais de 40 cargos de governança de tecnologia, justamente para dar conta dessa demanda corriqueira de tecnologia da informação, de juízo 5.4.0, né, dos processos de digitalização, enfim, do sistema judiciário. Eles estão desenvolvendo um programa próprio que vai estar disponível para uso em maio, tá? Nós estamos em março. Então, eles pediram aí, se for possível, aguardar esses 2 meses, eles vão testar a funcionalidade antes disso, porque eles pretendem já em março começar a pôr em prática, e não teria problema nenhum em ceder esse sistema para a Defensoria Pública gratuitamente, sem nenhum tipo de ônus. Isso interessa porque a gente já teria essa aquisição sem nenhum tipo de despesa adicional.
mas também foi sugerido por eles lá na CETIM que a gente veja com o SEI, cujo desenvolvedor é o TRF da 4ª Região, uma funcionalidade do sistema que é SEI julgar. Diz que o SEI, se você fizer a adesão a esse ponto, ele pode sim instituir o plenário virtual, ou seja, a pessoa proporia o projeto, enfim, o requerimento via SEI, e a partir daí o Conselho Superior faria a sistemática de operacionalização pelo SEI julgar. Nós já entramos em contato com o TRF4 para saber a possibilidade de cessão dessa funcionalidade. Eles deram uma resposta ontem, está caminhando ainda essa tratativa, eu não posso antecipar, não tenho informações para dar sobre uma possibilidade efetiva de a gente adotar esse SEI julgar de imediato, mas, em todo caso, queria trazer para os senhores e para a classe de que temos opções, ou do SEI julgar, que pode, sim, em algum momento vir a se consolidar, ou optar por essa proposição do TJ. Na pior das hipóteses, restaria a gente se socorrer da própria CMO, para, a partir do suporte de pessoal que eles possuem, a gente tentar desenvolver. Levaria um tempo maior, e não é isso que a gente procura, né? Que o objetivo realmente é otimizar a pauta do Conselho Superior, mas aqui estamos nessa preocupação de cumprir isso o quanto antes, para que a gente consiga trazer a revisão do regimento interno, não só para encartar a alteração do plenário virtual, caso ela se materialize hoje, como também outras questões, como o doutor Lucas Melo bem ressaltou. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar a leitura dos considerandos, porque eu acho, a não ser que vocês tenham alguma consideração a fazer, algum reparo sobre o que foi colocado ali. Quer fazer? Tem a pena de minha voz, porque são duas codificações hoje. Ai, vamos lá. A gente aprova hoje, mas aí para entrar. A prova. Pode falar, doutora Isabel. Diga aí, doutora Isabel. Bom dia a todos e a todas. A sugestão da corregedoria foi a modificação do penúltimo dispositivo, no sentido de só passar a viger Sim, o a plenário aprovação do virtual após a reforma do regimento interno do Conselho. Era esta justamente a minha dúvida. Bom dia também a todas e todos. Doutora Mônica, eu não sei como vai ser a sequência, me parece que, como a doutora Isabel já disse, que também tem uma sugestão de alteração do artigo, a ADEP também tem alguma proposição de alteração, e a gente vai seguir a leitura de todos os artigos ou a gente já faz a pontuação Eu acho agora? melhor, nesse daqui, como é mais curto, a gente consegue fazer a leitura dele. Pronto. No Código de Ética, eu queria discutir uma forma da gente ser mais dinâmica, né? mais dinâmico, porque ele é mais analítico e vai ficar Então, extremamente cansativo pronto. se a gente for ler Então- todos os incisos. Então eu vou aguardar no momento do Pronto. artigo. que a Até ADEP porque essa matriz aí, eu ainda tenho sugestões. Inclusive, Diogo, a doutora Manuela fez uma sugestão ontem na sessão. Você anotou? Os recursos dos processos eleitorais? Oi? Não. Da comissão de eleição. A depender da temática, mas aí como pode pedir o destaque, mas eu acho que tem questões ali que podem, talvez o plenário virtual não consigam resolver. Mas vamos lá, a gente Eu discute também aqui. concordo. É. Eu acho que é mais delicado, né? Algumas situações eu acho que fica complicado discutir no plenário virtual, né? Mas vamos lá, a gente delibera aqui mais adiante. Vamos lá, considerandos. Considerando a necessidade de otimizar o julgamento de pautas constantes das sessões presenciais e racionalizar o tempo despedido na sua realização, considerando a realidade tecnológica adotada na instituição mediante o processo eletrônico administrativo, o agendamento online dos seus usuários, o exercício virtual das atividades das unidades defensoriais e o sistema de gestão de atendimento aos usuários, assim como a necessidade de estender maior automação no ambiente colegiado de tramitação das demandas que lhes são próprias, considerando a necessidade de instituir práticas de boa gestão que dinamizem a tramitação de processos administrativos e atendam ao princípio da eficiência previsto no artigo 37, resolve. Artigo 1º, instituir as sessões virtuais no âmbito do Conselho Superior da Defensoria Pública da Bahia para apreciação e deliberação das matérias afeitas às atribuições do colegiado. Artigo 2º, as sessões virtuais serão realizadas mensalmente em ambiente virtual próprio, com duração de 3 dias úteis
e início às segundas-feiras, às 9 horas, e término às 18 horas do último dia útil do prazo, prorrogando-se o início e o fim do prazo para o primeiro dia útil subsequente, na hipótese de feriado, ponto facultativo ou dia não útil. Parágrafo 1º. As sessões virtuais serão convocadas ordinariamente pelo presidente e extraordinariamente por requerimento da maioria dos seus membros ou por mais da metade dos defensores públicos em atividade, na forma do artigo 20 do Regimento Interno do Conselho Superior, né? Conselho Superior, mediante pauta publicada por meio eletrônico com antecedência mínima de 2 dias úteis da data programada para o seu início. Parágrafo 2º. Em caso de excepcional urgência, a presidência poderá convocar sessões extraordinárias de julgamento virtual, obedecidos os ritos de convocação. Artigo 3º. Serão apreciados e julgados preferencialmente em sessão virtual os seguintes processos: autorização para residir fora da comarca, aprovação da lista de antiguidade, ciência dos relatórios do Defensor Público Geral e do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, referendo de convênios ou acordos com órgãos ou entidades nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, visando a consecução dos princípios institucionais da Defensoria Pública que envolvam valores superiores a 60 salários mínimos. Isso aí é uma transcrição ipsilíteres do artigo 47, inciso 5. A sugestão de doutora auxiliadora é de incluir aqui remoção, a homologação da remoção e a remoção por permuta, também acho possível. Aí colocaria aí como... Bom dia. Pode ser. Então, bote assim, Diogo, os processos de remoção, porque aí abrange o remoção normal e o de permuta, que um é gênero, a outra, né, é um desdobramento, então tá. Bom dia a todos e a todas. Pois não. Bem-vindo, doutor Lucas. Primeira vez que a gente participa aqui juntas, né? Uma classe muito bem representada. Bom dia também, doutora Laísa. Primeira vez aqui juntas também nesse órgão colegiado. Eu queria deixar a sugestão também da gente colocar aprovação de ata. Porque aí já não precisa trazer esse ponto Mas para... a aprovação de ata é um ponto que necessariamente precisa ser exaurido na sessão posterior. E se a posterior for totalmente presencial, a gente teria obrigatoriamente que fazer a aprovação virtual para depois, no presencial, passar essa etapa. Porque, veja só, não sei se você está entendendo, a sistemática do virtual, ela nem sempre vai coexistir com a presencial, Sim, certo? sim. Pode acontecer. Mas aí a gente transferir obrigatoriamente para o virtual a aprovação de ata, pode ser que tenha meses que a gente não precise fazer uma Mas não virtual. seria obrigatório, porque aqui tem preferencialmente, né? Pode ser, mas aí... E aí, o que é que vocês preferem? Eu não vejo problema. Eu só não quero ter que, assim, criar um trabalho adicional Aham. para ter que necessariamente o conselheiro ou conselheira entrar num ambiente virtual, fazer o voto. Faz parte da... É porque é o formato, né? Eu O acho que o que a formato. doutora Mônica está dizendo, assim, pelo menos que eu estou entendendo, né? É que nem sempre a gente vai ter o plenário virtual. Nem E sempre. aí a gente faz muitas aprovações de ata por e-mail antes, né? Aí a Uhum. gente já passa a correção para Diogo. Eu acho, inclusive, até que facilita. Fácil. Mas Porque- essa dinâmica de passar por e-mail, ela vai continuar existindo. Se naquele mês tiver a sessão virtual, porque não vai ser Não. todo mês que vai Não, ter. se a gente transferir a aprovação de ata para o plenário virtual, você vai ver que a sistemática é entrar no sistema e você subir o arquivo com a sugestão. E eu acho que por uma questão de operacionalização da secretaria fica mais complicado, porque ele vai ter que esperar naquele prazo de 3 dias, colher de todos os conselheiros, ouvidoria, corregedoria, as sugestões de alteração, para só depois a gente ter a validação E, para a continuidade da sessão seguinte. e né? veja, doutora Paloma, na sessão virtual, acho que a gente iria falar, né? No caso da aprovação de Pode- ata, a gente manda Pode por falar ou e-mail. não, Pode você pode falar ou não, super- pode falar ou não. Entendi, Pode pode falar ou mandar não. escrito. Pode. É. Pode mandar ou não. Entendi. E aí, qual a deliberação de vocês? Eu acho que, considerando a opinião aí do trabalho, E Você usa algum aplicativo? usa. não é fiel. Aham.
que a gente teria que alterar o regimento, inclusive nessa parte, porque a aprovação de ata faz parte do rito de constituição da sessão, Sim, entendeu? sim. Então, eu prefiro até não colocar nesse momento. Eu acho uma questão de operacionalização e Não, não me apoio de não colocar, não. A sugestão, na verdade, foi só ritualidade. de como Não, são pautas concordo, mais eu sei, de simples, coisas mais já, corriqueiras. já tirar daqui da gente, entendeu? É, mas, na Doutora, verdade, diga. posso Claro, contribuir, doutora Mônica, claro. nessa questão que a doutora Paloma trouxe? Talvez solucionasse, doutora Paloma, colocarmos alguma menção de que são casos, deixar mais explícito, que são casos também exemplificativos, né? Que eles não são. Mas tá ali, preferencialmente, É né? isso, mas talvez explicitar que, independente, por exemplo, a aprovação de ata, ela em algum momento ela pode sim ser colocada no plenário virtual, caso naquele mês vá ocorrer, Já esteja tudo já pronto, esteja né? pronto para ter. É. Enfim, porque talvez atendesse o que a senhora sugere que E aí a gente teria que alterar o regimento interno nesse aspecto, porque a aprovação de ata ela faz parte de um regimento interno como um rito prévio ao início da necessariamente na sessão sessão, ordinária seguinte. exatamente, da sessão. Então deixa, Entendeu? não Eu incluir, não. preferia não mexer nessa sistemática, eu acho que embaraça muito, e aí a operacionalização prática também pela secretaria dificulta. Eu entendo assim, né? Vamos lá. A primeira. Então, ficaria autorização para residir, a aprovação da lista de antiguidade, ciência dos relatórios, processos de remoção e a sugestão de doutora Manuela foi essa daí, destacada em azul, recursos manejados de processos eleitorais, sem prejuízo. Na verdade, não precisa, porque o pedido de destaque que vai vir logo abaixo, ele já permite isso, entendeu? E qualquer conselheiro enxergando no recurso eleitoral a necessidade de que o debate da matéria tem que exija uma particularidade, uma ampliação argumentativa, vem para a presencial. Eu acho complexo também. Recursos eleitorais. É, complexo, para mim. eu submeto aqui a votação. Eu prefiro que seja designada Eu só extraordinária. assumi o compromisso de trazer a proposição dela, já que ela não está presente hoje, e ela sugeriu isso ontem na sessão. Eu nem me recordava qual era o tema. Eu pedi para a Diogo anotar, né? Não sei, viu? Eu acho que a gente pode iniciar o plenário virtual com um número menor de matérias. Sim. Depois- Ia Se depender depois, do com êxito ampliar. do êxito, a gente ampliar. Concordo Acho que, também. inclusive, entra com a sugestão do doutor Lucas, né, exemplificadamente, né? Porque a gente não fique num rol taxativo e tenha que alterar toda vez, né? Preferencialmente. Já. Pronto. Pronto, eu estou de acordo também com os senhores. Com as senhoras. Acho que preenche. Pronto. Parágrafo 1º. O processo somente será incluído em sessão virtual após o relator disponibilizar no sistema a proposta de decisão. Claro que naqueles processos em que tiver relatoria, né? A aprovação de lista de antiguidade, por exemplo, não se aplica, então não teria, mas também eu não vejo a necessidade da gente fazer nenhuma distinção aí a respeito desse tema. Parágrafo 2º. Enquanto durar a sessão virtual, os conselheiros poderão se pronunciar nos respectivos processos. Parágrafo 3º. Fica facultado aos interessados habilitados até 30 minutos antes do início da sessão a realização de sustentação oral mediante o encaminhamento de arquivo de mídia, áudio ou vídeo pelo tempo regimental. Isso aí é uma disciplina... doutora Mônica, diga. me permite? Pois não, claro. Esse é um dos artigos, inclusive, que a associação vai propor uma alteração. Eu imaginei. Imaginou, né? Imaginei. Para justamente incluir, até seguindo a simetria com o próprio texto do nosso regimento do Conselho, do artigo 38, para incluir a possibilidade também de sustentação pela presidência da associação. Claro, com Porque certeza. o texto ele não trouxe totalmente a transcrição do artigo 38 para dentro Sim. E como a gente vai separar, agora vai ser uma resolução específica para o plenário virtual, isso poderia gerar alguma interpretação equivocada de que a associação... Como o objetivo é alterar o regimento para não ter nenhuma assimetria, concordo. E aí, como a senhora já antecipou, isso seria um dos pleitos da ADEP também, para que a gente não esgotasse, né? O nosso regimento do Conselho precisa de uma discussão muito mais ampla. Eu até do que- solicito aqui verbalmente à ADEP e à Perfeito. ouvidoria, se estivesse presente também, aos conselheiros, demais conselheiros, que também apresentem aí, se a gente quiser É uma- constituir um grupo de Um trabalho. grupo de trabalho. Eu Era uma acho que sugestão, otimiza. inclusive, que nós vimos
fazer, doutora Mônica, é justamente de ter um grupo de trabalho com a participação da ADEP também, da Com corregedoria, sugestões da com classe, sugestões até para que a gente claro, possa formular aperfeiçoar o consulta e regimento. aperfeiçoar, porque o regimento da gente Concordo, é muito concordo. defasado. A Em constituição de grupo de diversas trabalho faz grupos de- parte do objetivo exatamente. do conselho, até a gente usa pouco esse instrumento, Muito. né? Que é A gente até em uma... outros momentos debatia isso, como era pouco Sim. utilizado isso, né, dentro da estrutura do conselho, a criação de grupo de trabalho prévio Concordo. à apresentação de proposta. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a proposta é levada para a pauta da sessão de julgamento, o tempo em que ela é conhecida pela classe e o tempo também que ela é conhecida pelos próprios membros do conselho, pela associação, é muito exíguo. Então, o debate, muitas vezes, ele fica limitado ali, fica corrido. Então, não, sem dúvida, mas a ideia é a gente continuar aperfeiçoando, né? Utilizar uma ferramenta importante de trabalho, que é o grupo de trabalho que tem previsão, para que a gente possa até melhorar mesmo e conseguir alcançar o maior número possível de membros da classe que possam realmente conhecer o que a gente está votando, conhecer o que a gente está deliberando previamente à sessão. Então já fica como sugestão, doutora Mônica, para a presidência. Participar, né? Porque às vezes a gente, conselheiro, a gente fica aqui num déficit, muitas vezes, de legitimidade, porque as coisas vão acontecendo na sessão. A gente estuda uma sessão e chega aqui e faz outra sessão, né? Então as coisas vão sendo alteradas aqui por proposição, e às vezes os colegas, a gente não tem tempo de consultar o colega, como a classe está recebendo aquilo ali, por mais que a gente fique aqui na sessão acompanhando o WhatsApp. Então, essa proposta é muito bem-vinda, porque a gente fica com essa angústia aqui de conselheiro de, às vezes, votar algo e os colegas não concordar, porque tem a nossa opinião pessoal, tem o desejo da classe e é difícil fazer esse balanço, né? Muito boa sugestão. Eu, inclusive, sempre fui a favor, né, de criação de grupo de estudo, grupo de trabalho. A gente fez algumas proposições aqui no conselho, mas infelizmente foram todas obstacularizadas. Mas, assim, eu acho que é um caminho que a gente precisa necessariamente caminhar. A própria ideia, doutora Paloma, de que o conselho representa a classe e a classe não pode participar das deliberações, ela parte de uma premissa completamente equivocada, né? E a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, né, que deve guiar a administração pública em geral, ela permite a utilização de consultas públicas como forma de você ter decisões mais acertadas, mais próximas de uma realidade possível. Então, eu sou super partidária de que a classe, independente da representação classista que esteja presente, tenha voz e manifestação assegurada nesse processo, porque o regimento ele é tão importante. A doutora auxiliadora falou, já foi pior. Eu participei, infelizmente, dessa época do que era pior, e era muito Era ruim. 24 horas. Era muito ruim. Não, e às vezes não eram pautados, né? Processos que você dava entrada cronologicamente anterior. Era um momento para nunca mais ser vivido. Esse parágrafo terceiro é facultado aos interessados, habilitados. Parágrafo segundo, não? Com 8h30 Sim, do primeiro dia. começa 9 até 8h30 do primeiro dia. Pode ser, pode ser. Só corrija uma coisa, Diogo, ali, presidência da ADEP ou membro, que eu acho que na resolução que foi aprovada em 2017, ou membro do Conselho, doutor Lucas, me recorde aí qual foi. Do Conselho Superior, tem uma resolução. Não, no regimento interno, é porque o arquivo que eu tenho aqui não está fazendo referência. A resolução 6 de 2017, ela alterou para permitir que, além do presidente, Outro membro da diretoria ou do Conselho Superior, salvo engano. Você pode confirmar, Diogo? A resolução 06 de 2017. Porque no regimento está antigo, né? O do conselho. Tá anterior ao Exato, é regimento. porque houve mudança no site e aí os dados estão bem dispersos. A gente vai tentar corrigir isso aí o quanto antes, mas foi de João, na época da ADEP de João. Salvo engano, foi membro da diretoria, qualquer membro da diretoria ou do Conselho Superior da ADEP, porque aí você amplia mais a participação. A sugestão da doutora Isabel é que fica facultado aos interessados habilitados até 30 minutos antes da sessão. Ela está falando do primeiro dia, não é isso? Do primeiro dia útil, né? Do primeiro dia útil de abertura do plenário virtual. Tá? Eu não vejo problema, porque para mim também já está... Mas a sugestão dela, na verdade, é só deixar explícito o horário, até 8h30. É porque, na verdade, o que acontece? A gente vai ter 3 dias úteis para fazer o julgamento virtual, tá? E aí a pessoa vai poder, de forma assíncrona, fazer a sua gravação, a sua manifestação, por áudio, por vídeo, por que for, e apresentar.
Eu entendo que para não limitar o acesso, pensando aqui alto, tá, doutora Isabel? Pensando aqui alto, como a gente tem 3 dias para poder analisar o processo, talvez limitar que essa apresentação seja até os 30 minutos do início do primeiro dia, seja restringir demais a participação dos colegas. A minha sugestão de linkar com o artigo 2º, e aí eu não tenho objeção nenhuma que esse prazo ele seja estendido, é justamente para o colega não se perder no prazo, porque são 3 dias, Uhum. certo? E aí começa a sessão 9 horas da segunda-feira, então o colega teria até 8h30. Se vai estender esse prazo durante os 3 dias, sem problema. A minha sugestão de linkar com o dispositivo que fala sobre o início da sessão foi para que o colega não perdesse o prazo. E eu concordo também, porque o que pode acontecer? Se a pessoa for e vai ter a aberração de uma pessoa julgar sem ver aquele vídeo. É. Então, A gente uma cria uma pessoa linha- vai ser mais instruída do que outra. Ao passo que se a gente colocar esse limite, obrigatoriamente, todos vão pelo menos ter a disponibilidade de O ver que o me vídeo. preocupa aqui, de fato, é porque você pode, de repente, o colega apresentar no último dia e já tem votos escolhidos. Tudo bem que o conselheiro pode mudar o voto até a proclamação do resultado, mas aí se exigiria também um trabalho adicional de ter que entrar novamente no sistema, verificar. Concordo, então, eu revejo minha posição nesse sentido. Então, bora lá, Diogo. Fica facultado aos interessados, habilitados até 30 minutos antes do início da sessão, iniciada no primeiro dia útil da sessão virtual, no primeiro dia útil da sessão virtual. Do início do primeiro dia útil. E como são 3 dias úteis, isso, início do primeiro dia útil da sessão virtual. Pronto. Ok. Não, pode dar problema. É. Sim. Tá, para o membro da defensoria. Pronto, só tira aquela vírgula depois de diretoria ali. Pronto. Tinha, né? Mas o site foi. Vamos lá, já me perdi aqui na parágrafo 4º agora, não é isso? Para fins de quórum de deliberação, a presença dos conselheiros será confirmada a partir do primeiro acesso no sistema próprio de sessão virtual e deverá ocorrer até às 18 horas do penúltimo dia do prazo da sessão. Primeiro dia útil, né? Do prazo da sessão. Parágrafo 5º. Penúltimo. Parágrafo 5º. Se não for alcançado o quórum de instalação, a sessão será suspensa e feita nova convocação. Eu acho até tira essa sessão aí de novo, porque fica desnecessário, né? Parágrafo 6º. Se não for concluído o julgamento, vírgula, o julgamento será suspenso e o processo incluído em sessão virtual subsequente. Parágrafo 7º. O conselheiro votante, quando não se limitar a acompanhar na íntegra o voto do relator ou o voto divergente, disponibilizará o seu voto no sistema em até 2 dias úteis. Essa questão... Depois botar úteis aí. Essa sistemática é igual que acontece no judiciário. Aquele que diverge fica com o encargo de fazer a relatoria para que constem as razões, os fundamentos pelo qual... Ai, achei sim, caramba. Achou o quê? Muito sim. Não. 24 horas antes, não? Não, mas isso aí já houve a votação, já concluída a votação. Ah, sim. Não é que no momento, você pode até fazer a sua argumentação lá, mas depois Após você a apresenta. votação, né? Porque você vai apresentar o voto apurado, né? Parágrafo 8º. O conselheiro, ao votar, o conselheiro escolherá uma das seguintes opções. Inciso 1, acompanhar o relator. Inciso 2, acompanhar o relator com ressalvas. Inciso 3, acompanhar a divergência. Inciso 4, abster-se. Inciso 5, declarar-se impedido ou suspeito. Artigo 6, aprovado. E 7, não aprovado. Artigo 4º. Não serão julgados na sessão virtual os processos em que ocorrer. Inciso 1, destaque por qualquer conselheiro, inclusive o relator,
antes ou no curso da sessão virtual. Inciso 2, destaque proposto pelo interessado até 2 dias úteis antes do início da sessão. Acrescenta aí úteis, por favor, Diogo. Inciso 3. Tem que trocar ali. Inciso 3, pedido de vista. Nesse artigo também, doutora, Sim. a associação também ela vai requerer que os conselheiros apreciem também a inclusão do mesmo teor, ou então, nesse caso, limitado talvez à presidência da associação, para que a ADEP também possa fazer requerimentos de destaque de determinados processos que tenham, especialmente, natureza, para que possa ir ser para a pauta julgado para a pauta presencial. presencial. Tranquilo. Sim. Especialmente aqueles que tenham grandes repercussões coletivas, enfim. Então, coloca como inciso 3, destaque proposto pela ADEP. São processos. Teremos. Mas vou dar um exemplo para... Somente os processos. Mas, Dora, vou dar um Mas exemplo... pode até acontecer. Vou dar um exemplo prático. A lista de antiguidade. Pensei logo na justamente leitura nela. Eu dele. pensei É um justamente processo nela. aparentemente simples, mas que tem uma grande repercussão Exato. na carreira, né? E que a gente tem, Ah, que está enfim, acontecendo agora mesmo. acontecendo agora. Eu pensei justamente na lista de Então, antiguidade. eu pensei, a gente quando analisou o teor da resolução, pensou logo na questão da lista de antiguidade, mas podem surgir outros processos em que a ADEP, embora sejam individuais, acha que possa ter uma repercussão também para um maior grupo de defensores, enfim. Aparentemente, eu identifiquei a questão da lista de antiguidade, mas podem aparecer, né? Já que o texto não é taxativo, é um rol preferencial. Tá. Bota pela ADEP, né? Mas aí a ADEP naquela circunstância, pelo presidente da ADEP, vou repetir, né? Vamos repetir para poder não ter, para depois não achar que até o suplente da ADEP vai poder pedir. Vamos repetir aquela disciplina da resolução 6. Ok, tá ótimo. Parágrafo 1º do artigo 4º. Considera-se destaque o pedido formulado por conselheiro ou interessado, ou ADEP, aí teria que incluir, para que a causa seja julgada em sessão presencial. O ADEP. Só aquela vírgula depois de interessado. Conselheiro, vírgula, interessado ou ADEP. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas neste artigo, o processo seguirá para a tramitação presencial. Parágrafo 3º. Serão computados os votos dados na sessão virtual em que foi formulada a vista, sem prejuízo de eventual modificação do voto até a proclamação do resultado nas sessões subsequentes. Artigo 5º. Aplica-se a sessão virtual no que couber, e desde que não expressamente regulamentado nesta resolução, as demais disposições contidas neste regimento interno. Artigo 6º, os casos omissos serão deliberados pelo Conselho Superior, e o artigo 7º é a proposição da doutora Isabel de que a vigência dessa resolução seja condicionada à aprovação do regimento interno, à alteração do regimento interno, e aí eu me comprometo aqui a falar com a doutora Camila, não acredito que teria óbice nesse sentido, da gente constituir esse grupo de trabalho para iniciar essa apreciação aí de um pacote geral de medidas, até pela experiência do que a gente vem observando. A doutora auxiliadora tem quantos anos de Conselho Superior? Doutora Isabel também, que foi conselheira, participa aqui desde 2017. Pois é, então... e aí eu gostaria até de pedir a vocês, doutor Lucas também foi conselheiro durante 2 mandatos, e aí aproveitar e pedir a vocês que, dentro de uma sistemática também que a gente não pratica nesse conselho, que é a formação de enunciados, né, que de repente a gente fazer aqui uma reflexão de memória e verificar quais são as situações que, independente de estarem como dispositivos do regimento interno, mas que a gente já possa constituir os enunciados do Conselho Superior.
certo? Sobre as questões de ordem, do que a gente já veio deliberando, para evitar que isso fique na memória de cada um, né? A gente precisa ter memória institucional formalizada, né? Para que isso sirva de referência quanto a precedentes futuros que possam ser utilizados por quem quiser trazer alguma matéria aqui para o colegiado. Só um instantinho que a doutora Isabel está confirmando aqui um dado. Diogo, essa minuta daqui já é alterada, né? É original. Crie problemas. Você me vê alterada, por favor, impressa. Está sem alteração, né? Pronto, então podemos encerrar, então, podemos finalizar. Pronto, então aprovado a instituição do plenário virtual no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Passamos ao item 4, que é o processo 21... Só que não mudou ali ainda. Não alterou, não? O Diogo não alterou ali, não. Vê lá, Diogo, a redação o artigo 7º. do artigo 7º, por favor, que é a vigência do... A redação. Só para a gente fechar foi? a redação. Entrou em vigor... Não, a vigência desta resolução está condicionada à alteração... Dessa resolução está condicionada à alteração da resolução 04 de 2013. Pronto. É isso. Prontinho. Aprovado, então, passamos ao item 4, que é o processo de 2024, final 2191, dígito 1, que fala da instituição do Código de Ética. Antes da gente iniciar a apreciação dele, eu encaminhei hoje ainda de manhã, foi bem em cima do horário, mas foi uma proposta também consensuada com a Corregedoria Geral, porque houve um pedido pela ADEP, ano passado, de realização de consulta à classe, e houve também a oportunidade tanto da ouvidoria e da corregedoria se manifestarem. A corregedoria e a ouvidoria se manifestaram oportunamente, né, lá atrás, e trouxeram algumas sugestões em relação à comissão de ética, doutora Janaína, doutora Isabel, tentando otimizar justamente a apreciação, porque é um diploma extenso, bem analítico. A gente chegou a uma pactuação de que seria melhor suprimir a comissão de ética, já que é um encargo natural da corregedoria. A minha ideia na proposição de fazer a constituição da comissão de ética não era, em hipótese alguma, usurpar. Eu tive maior cuidado, inclusive, em não trazer isso, inovando no ordenamento, causando restrições ou usurpando funções que são da corregedoria ou criando sanções que devem ser observadas na estrita legalidade da lei complementar. Mas, para a gente ser mais eficiente na análise, até porque todas as disciplinas, as tipificações de condutas que estão na proposição, elas estão já abrangidas pela nossa lei complementar. Nada do que está aqui no Código de Ética é inovação. O que a gente vai fazer aqui, né, se sair aprovado, é uma pormenorização de algumas condutas a partir de vivências práticas que se mostraram danosas à instituição, aos nossos membros também, aos servidores. Em um estágio civilizatório mais avançado, eu até reputo desnecessário a gente discutir aqui um código de ética, né? Porque tratar de ética e moralidade é preceito de urbanidade social, né? Digamos assim. Ainda mais a gente que está numa instituição pública, que a gente trata da vida das pessoas, a gente tem urbanidade com o colega, respeito, sobretudo, e quem cometer seus excessos, né, que responda por eles, né? Como diz o Piano, a gente tem que viver honestamente a ninguém ofender e dar a cada um que é seu. Quem se excedeu, que responda à luz do regramento, mas é importante a gente ter essa disciplina de código de ética, que, aliás, já é a segunda tentativa que a Defensoria faz de realizar. A primeira, salvo engano, foi em 2011, doutora auxiliadora, me recorde aí, foi 2013, 2011, 2012.
né, que foi apresentada então pela corregedoria, acabou não indo para frente. Tentamos agora esse novo momento, porque, além de ser importante a gente disciplinar essas condutas, é também uma prática de boa governança, que hoje é bem avaliada externamente. As instituições públicas que possuem essa norma de condutas, elas possuem uma qualificação, uma percepção externa mais positiva em razão do rigor com que a instituição se preocupa em conceder à sociedade e aos seus próprios membros e servidores, tá certo? Então, apesar desse delay da proposição ter sido feita em fevereiro de 2024, a gente está aqui há 1 ano e 1 mês da proposição para analisar. O objetivo dela, inclusive, era burilar e orientar a condução ética durante os processos eleitorais, né? Porque existem situações aí que se esgarçaram muito nos limites morais e éticos, e, infelizmente, isso não foi possível devido ao delongamento da marcha aí, por burocraticidades, e agora não vem ao caso também a gente detalhar. O que importa é que a gente está aqui hoje nessa concepção de tentar fazer essa análise. Eu encaminhei para o e-mail de vocês com destaque em azul o que foi ajustado de supressão, tanto com a corregedoria quanto com, hoje de manhã, com a conselheira Laísa Rocha, né, que são só ajustes de exclusão mesmo da comissão de ética. E em amarelo, o que foi sugerido de substituição de texto. O azul foi pressão, né? Sim. Pronto, obrigada. Se puder expor na tela o texto já com uma ferramenta pincel, pronto, que é para os colegas conseguirem acompanhar também. E aí, aqui, como é uma disciplina maior, eu gostaria de saber de vocês qual é a sistemática que vocês preferem adotar. É uma disposição com Sugerir coisa 20 boa. artigos. Pronto, como já houve a disponibilização até antiga, né? Eu sugiro que a gente passe por os pontos que foram sujeitos à modificação por essa aceito com essa conversa com a corregedoria e os pontos que algum da gente especificamente quiser conversar, ao invés de passar para uma leitura ponto por ponto, que seria, né? Se todos concordarem. Vocês concordam? Doutora Auxiliadora, doutora Isabel? Deu, né? Sem objeção para a Laís. Sem objeção também. Doutora Mônica, antes Sim. até de iniciar o trabalho propriamente de análise, a ADEP gostaria de fazer um esclarecimento, até mesmo aproveitando o gancho que a senhora já introduziu com relação à manifestação mesmo da associação. E é importante, ontem mesmo até a presidência, a presidenta da ADEP, ela solicitou uma certidão do Conselho, e a gente vai requerer que essa certidão ela seja até juntada na presente ata para deixar claro o que houve, né? No decorrer, desse longo decorrer aí, desse processo de análise do Código de Ética. Esse processo, como a senhora já tinha até mencionado, como a senhora já mencionou, foi aberto vista para a ADEP, para a Corregedoria e para a Ouvidoria no dia 1º de abril de 2024. Posteriormente, a presidenta da ADEP, na época, ela requereu a prorrogação do prazo para a manifestação. E em 6 de maio, e o processo acabou retornando, e aí também não estou aqui querendo tecer nenhum comentário às razões pelas quais o processo retornou, sem a manifestação da associação. Então, hoje, a gente gostaria que ficasse consignado, embora nós vamos apreciar e vamos fazer considerações e tal, pela atual, né, diretoria da associação. Esse ponto de pauta é um ponto que já vem, né, bastante antigo, já a proposição já é desde o ano passado, e que ela foi sendo retirada de pauta sucessivamente por N fatores, enfim. Mas só para deixar registrado que a ausência de manifestação da ADEP não ocorreu pela atual gestão. É algo até mais antigo do que a própria composição atual da diretoria. Então, é só para que fique registrado isso e que a gente já solicitou que a certidão, constando essa informação, seja anexada à ata para que fique claro no processo essa longa tramitação e que não gere equívoco, uma indução, né, de que a pauta houve, enfim, a apreciação de um instrumento tão importante como o Código de Ética sem a manifestação da atual diretoria da ADEP, né? Aí o nosso requerimento inicial é nesse sentido. Não tem prejuízo, não, que a DEP pode se manifestar agora. Eu sempre parto do princípio do prejuízo. É isso, doutora auxiliadora. Eu estava até conversando com o doutor Lucas no início da sessão, e aí já até entrando num tema que a gente
eu penso que a gente ia precisar debater, que eu conversei com o doutor Lucas, que muitos colegas me procuraram, porque esses dias teve um incidente com a doutora Manuela com relação a um print de WhatsApp, que foi parar no Instagram anônimo, que fala sobre a carreira, que é valorização de defensores, eu não sei o nome direito. Eu solicitei um colega, inclusive Tiago Brito, que conhece melhor de internet do que eu, para poder olhar esse Instagram e ver a que e-mail ele estava vinculado, porque essa pessoa está no ambiente institucional, pegando prints nossos, sem nossa autorização, recortando, às vezes, de um contexto e expondo. E ali ela manifesta as opiniões pessoais dela. Entendo eu que isso é uma coisa muito grave, porque a gente não pode ficar aqui com medo de estar no ambiente institucional. Eu não mais falo em grupo. Eu não mais converso determinadas coisas. Quando eu tenho um colega, eu ligo. Até porque existe um aplicativo, que eu não sei se todo mundo conhece, que ele capta o seu WhatsApp e ele rouba as conversas. Existe esse aplicativo. Existe. Eu já vi, inclusive, assistidas nós Mas é fazerem um isso. aplicativo ilegal, né? Espião, é um né? aplicativo Tá. espião. Porque aí Veja, tem- é um aplicativo espião, Hum. mas as pessoas usam, entende? Então, mas o que está sendo feito nesse Instagram, eu não consigo entender como isso de uma órbita de legalidade. Você pegar conversas de uma pessoa sem autorização dela, expor no Instagram, tudo bem que hoje a gente ainda tem marcos muito flexíveis no ambiente virtual, mas isso é uma coisa muito grave. Eu já fui vítima de Pegou do meme. WhatsApp dela, foi? Pegou do WhatsApp do grupo que a gente tem. A gente tem um grupo do 7º Pegou do concurso. WhatsApp do grupo? Pegou do WhatsApp do grupo, deu um Sinto muito, print. eu acho que alguém do grupo passou. Pegou, Mas é hein? exatamente isso. Mas é exatamente isso. E isso todos nós estamos sujeitos. Basta termos uma fala, ou que esse colega, ou essa colega, ou não sei Então quem. não foi o não espião concorde. que pegou, né? Não é. O que eu estou dizendo é que existe o aplicativo espião que pode captar o seu WhatsApp, pegar conversas privadas suas e colocar nesse grupo. Você não sabe de onde você foi capturada essa conversa. Você não sabe se foi de um grupo coletivo. Você não sabe se alguém capturou seu Instagram, ou seu WhatsApp, inclusive porque a gente usa o WhatsApp web na nossa máquina. Então, assim, eu conversando, os colegas, eles estavam muito, muito indignados com esse comportamento no grupo. E eu conversei com o doutor Lucas sobre a possibilidade, talvez, da gente abrir, assim, de um conselheiro, ou vocês, o que vocês pensarem, abrir vistas aqui para passar para a ADEP, para que a ADEP possa levar para a classe o código de ética e a classe sugerir outras. Mas foi aberta a consulta, inclusive Foi aberto foi aberta a pelo consulta WhatsApp, pública. pelo- Não, pelo e-mail institucional. Salvo engano, em maio eu recebi, eu Então conferi ótimo. isso Então ontem. aqui eu fico mais. Não, Porque eu não me recordava disso, Não, doutora. foi Por aberta isso que a eu fico. consulta. Agora eu fico mais tranquila, né? foi Na aberta, verdade, sim. foi aberta a consulta para a manifestação. Da classe. Também. Da classe também. Eu Só posso que até isso não localizar foi- aqui o É e-mail porque, da doutora, DEP. olha o que aconteceu. Esse processo, ele é bem antigo, né? É de fevereiro do ano passado. Ele já entrou e saiu de pauta. Sim. Ele entrou Vi várias e várias várias vezes. vezes. Então, assim, ficou um delay muito grande. Além do delay para ele chegar aqui, porque essa matéria já foi em 2012, né? Já foi objeto de pauta e não foi levada à frente. Houve esse delay do processo, né? Dele ser colocado, dele chegar aqui. Sim, Né? Ele sim. entrou e saiu, e não dá tempo, fica para a próxima pauta, fica para a próxima pauta. Então, Sim. assim, eu acho que isso fez com que a gente perdesse Perde mesmo. o fio da meada. Achei aqui a consulta da DEP. Foi Mas no dia teve. 22 de maio de 2024. Foi aberto um prazo, convidando os colegas a encaminhar sugestões ao Código de Ética se encontra anexo. Não, ótimo, porque é isso, assim, como vários colegas, como teve esse incidente muito recente com a Manuela, esse incidente, salvo engano, foi semana passada. E esse Instagram também é uma coisa recente. Inclusive, o Instagram saiu apagando fotos, agora só tem 2 fotos. Mas ele a senhora manda teria pelos alguma stories. sugestão de ordem prática para a gente tentar entender o que é que. qual é o Eu seu tenho, quando objetivo? vier aqui o dos deveres, eu vou vir com sugestão. então tá. Porque, assim, foi o que eu consegui colher nesse pouco tempo com esses colegas que estavam falando no WhatsApp, entendeu? No grupo, enfim. Mas já que teve a consulta para a classe, Sei. então aí já tá Foi sanado. observado. Somente para balizar a sistemática, o conselheiro iria apresentar sugestões em determinados pontos. Será lido o Código de Ética na sua integridade ou abre-se a palavra para o conselheiro apresentar suas sugestões? Isso que eu perguntei aqui, se a gente vai por artigo ou se Eu acho que só. sem precisar. Sem precisar ler Sem precisar. inteiramente, se o que foi objeto de modificação, até por sugestão da corregedoria, e o que cada conselheiro. Então, pronto, como a classe eventualmente- já recebeu isso, né, anteriormente, isso tem feito parte
das informações todas da classe. Houve abertura de consulta também com o arquivo original. Esse arquivo não foi desconfigurado. Eu vou ler só o caput do artigo e o inciso que tem a alteração, pode ser? E aí, se tiver alguma outra disposição que vamos... Por exemplo, do artigo 5º, né? Pronto, mas eu vou fazer isso. Vou O fazer. artigo 3º já tem. Mas a leitura eu só vou me limitar ao artigo que tiver alteração, tá bom? Então vamos lá. Com relação aos considerandos, alguma colocação? Artigo 1º, alguma consideração? Artigo 2º. Artigo 3º, só tem uma sugestão de exclusão no inciso 4, feita pela Corregedoria, de retirar a palavra correção, atuar na prevenção. Isso, de acordo com a alteração. De acordo? Pronto. A prevenção de condutas atentatórias à ética no âmbito da instituição. E correção, né? Isso, a sugestão é essa. No artigo 4º, a sugestão de alteração é no inciso 7. Vocês vão ver aí que está pincelado em azul, de excluir essa parte, bem como receber transporte, hospedagem, favores de particulares. Em desacordo com a lei, seria suficiente, porque já abrangeria um leque maior de condutas. Eu também não vejo problema em relação a isso. Sem problema. De acordo, tá? Em relação ao artigo 5º, como condutas vedadas ao agente público, existe a disposição no artigo 4º, no inciso 4, e a gente incluiu aí democratizando a participação coletiva com todos os membros. E é utilizar... Qual foi a ideia? Nós tínhamos observado na prática que a presença e o acompanhamento dos colegas do curso de formação era direcionado sempre para um grupo determinado, né? Não sei quais critérios balizavam essa orientação, mas, de fato, havia uma segregação de coletivização com outros membros. Então, uma forma de não haver mais esse direcionamento é a observância desse rodízio, dessa democratização, para que os colegas em curso de formação também tenham a oportunidade de ter esse acompanhamento com colegas de outras áreas, independente de matriz ideológica interna que oriente cada um e que fique no seu íntimo isso. Porque naquele momento que você recebe um colega, você está ali com um profissionalismo de passar a expertise da sua atuação e de querer ajudar o colega no trabalho que ele vai desempenhar no interior, que a gente já sabe que vai ser muito difícil até a pessoa se aprimorar, assimilar qual vai ser a sistemática de trabalho, é uma forma de você também fazer essa colaboração com a formação profissional desse colega. Então, a gente propõe aí a substituição do outro texto e colocar a democratização da participação coletiva com todos os membros. De acordo. No inciso 8, a gente propõe a exclusão da parte que destaca a utilização de veículos oficiais para uso privado, que não possuam pertinência. Então, a gente propõe a exclusão de restaurantes, shoppings, centros comerciais, clínicas, porque já está incluso na vedação ao uso privado. Isso foi proposto, eu até comentei, não vou declinar, obviamente, o nome, porque, enquanto conselheira, proponente do Código de Ética, antes de propor o Código de Ética, eu recebi fotos de colegas utilizando carro oficial para fins privados e em ambientes externos, e é muito constrangedor. Da mesma forma que eu recebi, imagine uma pessoa da imprensa receber uma foto dessa e a gente ser ridicularizado publicamente por causa da falta de bom senso, às vezes, na utilização de um veículo que é para fins oficiais. Claro que isso não impede que, obviamente, você, no uso da função, eu hoje, como subcorretor, vai utilizar o carro oficial para ir a um almoço interinstitucional, né? Mas é ter bom senso na utilização, que a gente também não pode ficar utilizando isso de forma desmedida e expondo a todos. No inciso 13, a proposição é de substituir o texto por opinar depreciativamente a respeito do desempenho funcional de membro, servidor e estagiário da instituição. Alguém tem uma sugestão? Eu vou fazer uma pequena exposição aí para que os colegas entendam, que eu entendo que a gente deve suprimir, e eu acho que vai um pouco de encontro com o que talvez a doutora Lavínia proponha, e eu acho que é importante a gente ter esse debate aqui.
né? Eu não sou adepto a uma liberdade de expressão libertária absoluta, né? Eu acho que existe limites, mas também eu sou completamente contra censura prévia ou formas veladas de implementação de uma lei de mordaça, por exemplo. A gente vive um exemplo concreto aqui, e o Código de Ética surge nesse contexto de uma política institucional intensa, né? Lados opostos, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Então, a gente colocar um dispositivo e limite, primeiro porque publicamente, né? Existia antes publicamente, até foi alterado aqui, não foi? Tinha publicamente. Então, a doutora Lavigne falou muito bem sobre esse vácuo regulatório, né, que existe, e o que seria público, né? Um grupo de WhatsApp é público, que é, né? Então, isso aí a gente já seria uma cláusula muito aberta nesse sentido, né? E o que seria também depreciativamente, porque eu vou dar um exemplo concreto. Você falou de doutora Manu, né? Eu particularmente discordo da maneira, né? Mas pelo que me consta, sem fazer a defesa, né? O nome dela não foi exposto e parece que não foi printado exatamente. Pelo que eu vi lá, foi alteração, foi printado mesmo? Inclusive marcada. Inclusive marcada. Marcaram ela. Eu não sabia, não, só tô. Mas enfim, eu fui contra, né? Essa exposição, mas de toda forma, né? Houve também recentemente vários grupos de Instagram de colegas, né, que hoje são oposição, criticando publicamente um ato de gestão. Por exemplo, eu poderia achar, ou a própria gestão achar que é depreciativo, porque, por exemplo, atos de gestão não foi nenhuma ilegalidade nem nada, porque a gestão pode escolher destituir ou nomear novos em cargos de livre nomeação e alienação. Então, houve um verdadeiro carnaval nesse sentido de manifestações, né? E que eu acho super naturais, porque toda gestão, quem está no cargo de poder, seja conselheiro, seja defensor público, seja corregedor, está sujeito a críticas, né? Então, a gente não pode ampliar muito o espectro para limitar, né? A gente colocar no Código de Ética uma opinião depreciativa a respeito, entendeu? Eu acredito que seria limitar muito, né, a própria liberdade política e institucional dentro da instituição e vai dar aso muito a uma contenciosidade excessiva, porque o Código de Ética ele só faz pormenorizar algumas condutas. Por exemplo, essa conduta aí de Manu, ela poderia judicializar, ou tem outras instâncias que ela poderia até recorrer, como houve até, eu acho que anteriormente no processo eleitoral, a derrubada de um perfil semelhante, salvo engano, né, por liminar até, entendeu? Então, a ausência aqui não vai evitar que a pessoa que se acha injusta, ela tente alguma medida administrativa ou judicial diversa, né? Mas eu acredito que a presença no Código de Ética vai aumentar desnecessariamente essa contenciosidade, encorajando mais uma instância para que recrudesça o conflito, um conflito desnecessário. Porque muitas vezes você vai facilitar que uma mera crítica que te desagrade vai gerar um processo burocrático institucional que talvez uma judicialização não seria desincentivada. Não sei se eu não me expressei bem. Eu acho que tem dois espectros muito importantes na fala do senhor. Sério. Acho muito importante a gente ter o cuidado realmente com a liberdade de expressão. Isso aqui é inabalável. Mas acho que a gente tem que ter cuidado com o ambiente institucional que a gente vive. Perfeito. Não só internamente, mas externamente. Sim. A magistratura tem um código de ética que ela regulamenta, inclusive, a questão de redes sociais, não é à toa. Sim. O Ministério Público também. E isso serve exatamente para poder a gente tomar cuidado com a nossa sangria fora da instituição. Concordo. E eu acho que quando é difícil a gente fazer isso aqui no Código de Ética, mas eu acho que é maduro a gente fazer isso. Porque a gente... tudo bem que existem instâncias judiciais. A doutora Manuela pode acessar uma instância judicial. Até Mas administrativa mesmo. tem uma frase de Zaffaroni que eu gosto muito. O processo por si só é uma pena.
O dano que Sim. causa a imagem de uma pessoa, nem sempre você vai conseguir judicialmente, 2 anos depois, voltar para aquele grupo que você já foi depreciado, dizer, olha, gente, saiu aquela decisão judicial da... A gente tem o caso de Favela Nova Brasília, que é isso. Uma pessoa que foi acusada de estupro nunca foi, não participou, ele morreu, a família fez um documentário. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado exatamente com o excesso. Porque o excesso não é liberdade de expressão, o STF já decidiu isso. Então, restringir, limitar direitos é permitir que eles sejam exercidos sem abuso. Isso aqui serve, e eu concordo Pronto. com o senhor sobre essa perspectiva de que tem grupos políticos, que um se excede do lado. Isso aqui é normal, só que isso não pode ser utilizado de uma forma pública, penso eu, de uma forma pública de ambientes que, inclusive, extrapolem o ambiente institucional. Uma coisa é um AGE, outra coisa é um ambiente fora da instituição, a ponto de você receber print do Ministério Público, da magistratura. Vocês estão se degladiando, que classe é essa? Entendeu? A contenção da nossa liberdade de expressão pelo nosso próprio cuidado. Não existe juiz na internet falando do TJ. Inclusive, assim, vou até pedir licença aqui, que a gente está assistindo o caso de Mário Caymmi, que ele se manifestou num podcast, é um juiz que foi aposentado compulsoriamente pelo TJ. Ele se manifestou publicamente no podcast sobre a sexualidade de outro juiz. E foi toda uma situação por volta. A Bahia está vivendo isso, ele está acessando, inclusive, o STF. E foi exonerado, aposentado Ele foi aposentado compulsoriamente. compulsoriamente, por dentre outras razões, né, num julgamento que eu não vou tecer nenhuma opinião sobre isso, mas o que eu quero dizer é que eu tenho a preocupação com a liberdade de expressão, mas eu acho que prever algumas condutas aqui no Código de Ética é nos proteger enquanto instituição, inclusive para fora da instituição, porque a Sim. gente vive esse ambiente agora. Então, por exemplo, opiniar depreciativamente. Depreciativamente, para mim, é muito claro. O que é depreciar? É você chamar uma pessoa É muito de... aberto. É Eu muito não- aberto. eu não- Ó, vou Doutora- dar um exemplo, outro Não, exemplo gente, que a também. gente viveu aqui. Só um minutinho. Foi. Eu sempre. Eu sempre costumo colocar isso nas minhas contra-razões ou recurso especial de danos morais. Eu coloco isso aqui, ó. Um sultão havia condenado à morte um súdito que havia ofendido a honra de outro súdito. Este súdito, condenado à morte, foi pedir clemência ao sultão, tendo este procedido da seguinte forma: pegou um bastão e picou-o em centenas de partes, lançando-as contra o forte vento do deserto, e disse-lhe: quando você conseguir ofensas que não ofende você, ofende a alma. Ofende a alma. Eu já me senti ofendida. Mas você... Eu já me senti ofendida aqui na alma muitas vezes. Sim. Em grupos de WhatsApp. Sim. A gente precisa medir. Certo. Mas você entende as nossas que você palavras. entende que A gente precisa medir. você entende que há uma relatividade, uma absolutidade no que seria a honra, vamos dizer assim, né? Tem algo que, por exemplo, se eu xingar uma pessoa pela sexualidade, eu acho que todo mundo vai achar isso Absurdo. absurdo e depreciativo. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso aqui de um colega que criticou mais duramente o ex-DPG e foi aberto um processo administrativo contra ele, né? E que para mim não é ofensa à honra, ele criticou duramente a pessoa. E isso outras pessoas também não vão achar. Não é um caso como esse caso aí do Sultão, né? Talvez um caso mais grave que todo mundo concorde o que é ofensa à honra, né? E aí, até por contexto social que a gente vive, usa muito assim, discurso de ódio. O que é discurso de ódio, né? Quem é que vai definir o que é? O STF já decidiu. Mas em várias coisas que o STF decidiu, eu não vou concordar o que Deixa eu por só exemplo, fazer entendeu? uma colaboração, me Mas, permita enfim. aqui, dentro desse contexto, e eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque eu, inclusive, já fui vítima
Eu acho que é alguém que quase todos nós aqui, principalmente quem disputa espaços políticos. Eu, inclusive, tive um fato na véspera da eleição passada. Lembra? No dia da eleição, por exemplo, Lembro. circulou em WhatsApp uma mensagem, um áudio, não sei, porque não chegou ao meu conhecimento, queria muito que tivesse chegado, porque eu não estaria nem conversando aqui agora. A gente estava em outra esfera, dizendo que eu respondia por improbidade administrativa. Eu nunca fui gestora. Mas o intuito de utilizar uma mensagem dessa no dia de uma eleição para tentar dissuadir colegas de exercerem criticamente a sua livre escolha e a convicção de seu voto, não tardou aí, não parou aí. Nesse processo eleitoral, novamente, vem trazer situações. Então, na verdade, quando você faz o juízo crítico com base em fatos, a meu ver, não existe, né? A gente não entra nem nesse aspecto valorativo, se é depreciativo ou não, porque o juízo crítico cada um vai exercer e os excessos, né, poderão ser reprimidos nas instâncias convenientes, inclusive administrativa via corregedoria, que eu volto a falar. Tudo isso aí já pode ser desenvolvido desde o dia que foi publicada a Lei 26. Né? A cada um cabe exercer os instrumentos legais que existem aí. O código agora ele só está pormenorizando condutas e fazendo até um chamamento Isso. público para É que as pessoas simbólico isso. se É muito adequem. simbólico isso. Exatamente. Essa norma aqui, Certo. essa norma aqui tem um efeito muito simbólico para a classe, para falar sobre condutas que a gente vem vendo, presenciando. E você, assim, a gente tem colegas que às vezes eu ouvi um colega dizer que ele não queria se candidatar ao conselho justamente por conta desse medo de sofrer, de ser exposto. Não é crítica, doutora Larissa. São depreciações. Quando eu abri aqui a internet para ler o que é depreciação, é rebaixar a qualidade, desprezar, desdenhar. Eu tive uma foto minha que fizeram um meme meu, inclusive com meu nome errado. Meme. Meme! Para poder fazer chacota, fazer risada. Aí Entendeu? já A entra no figurinha. direito à imagem, essas coisas, né, também? Pois é, mas é isso. É uma Olha, opinião, é opinar depreciativamente. Eu já Entendeu? prevendo os bons argumentos e o contraditório, eu vou sugerir aqui uma redação que talvez a gente possa entrar no consenso aqui, né? Então, opinar depreciativamente, ofendendo gravemente a honra e a dignidade. Aí seria essa minha Mas sugestão o aí. que é grave para você pode não ser para mim. Claro, mas Eu tenho quase certeza pelo menos fica um pouco mais que forte do que somente Davi, depreciativamente. eu tenho quase João, certeza que a ofender. nossa colega não se ofendeu. Vê se está correto. Opinar depreciativamente. Ofendendo gravemente a Não, honra Davi, e a Ela dignidade. se ofendeu a ponto de chegar no grupo de WhatsApp nosso e fazer um desabafo. Pessoal, eu tô fazendo um desabafo aqui. O que a gente fala no nosso... se vocês quiserem, eu reproduzo a conversa de manhã. Não. Porque ela botou publicamente no grupo em Não, tom de não, desabafo, Não, entendeu? mas ela não Mas a está primeira presente. mensagem- Se ela estivesse presente e ela quisesse. Eu conversei com ela sobre isso e a gente tinha falado dessa sessão, entendeu? Doutora Dora, Porque foi eu vou dar um exemplo aqui no conselho, que é que houve uma divergência em relação ao que é depreciação. Doutora Flávia, quando se pronunciou aqui, fez uso a palavra, o direito dela, a respeito da questão de... Quando a gente discutia aquela questão da valorização antes do PLC. E houve uma manifestação de boa parte da classe, né? Eu, inclusive, assinei a carta também, né? Ela ficou bastante chateada, né? E ela achou que aquilo ali foi depreciativo, mas no conteúdo da carta não tinha nada que desabonasse a pessoa dela, era uma crítica à opinião dela. Naquele momento que a gente vivia, né? Ela ter tido uma expressão, ao ver de quem estava criticando, infeliz. Então, houve essa manifestação e ela ficou realmente... na entender dela, foi depreciação. E aí, entendeu? É isso que eu quero chegar. É que há as ofensas que são claramente e objetivamente, né? É ofensa à honra para todo mundo, né? Existe um common ground, vamos dizer assim. Exato. Doutora, eu Exato. estou inscrito aqui. Ah, depois, tá, entendeu? perdão. Só Pode pra- ir, pode sim. que eu queria... Não, se a senhora quiser colocar a sugestão do doutor João, e depois eu vou fazer algumas considerações. Eu só queria fazer um adendo a essa fala do conselheiro João, de que quanto mais a gente entra, eu concordo com o doutor Isabel, quanto mais a gente tenta pormenorizar situações que são impossíveis de prever, né? E aí, principalmente tratando-se de uma subjetividade como é a honra, né? O que é depreciativo para um pode não ser para outros. Eu acho que o importante é a disciplina,
digamos assim, o conteúdo da proposição, ele ser orientativo no sentido de abranger aquela conduta, né? E fico muito tranquila em relação, doutor João, ao que o senhor fala de que as posturas de quem está em espaços públicos, a gente tem até uma teoria, né? Acho que a teoria do homem débil, a teoria débil do homem público, alguma coisa nesse sentido. Aquelas pessoas que estão em espaço de destaque político, com muito mais razão, elas estão sujeitas a críticas. Isso é natural. Isso é natural. A gente precisa... Muitas vezes, se for um cargo mais alto assim. Não, xingamento eu também já acho que já... Mas assim, xingamento De quê? de presidente, tem muita gente que xinga isso. Sim, se for criminalizar isso, meu. Não, aí a gente tem que entender aqui, num contexto institucional, como a gente está falando aqui, quem está na DEP, quem está em conselho, quem está em gestão, está sujeito, sim, está na maior exposição. E hoje em dia é isso. E hoje em dia a gente tem um tribunal de internet que é muito maior e que escapa ao nosso controle, né? E que escapa ao nosso controle. Então, a questão aqui é a gente tentar moderar dentro do possível. Claro que vai ser um âmbito de subjetividade aí que vai de cada um, do que eu entenda por depreciativo, e isso vai ser levado ao apreciamento das instâncias competentes, seja judicial, seja da corregedoria, né? Eu acho que a gente pode tentar formatar aí uma redação de consenso e aí o enquadramento, a punição vai ser decisiva a partir dessas instâncias de provocação. Só para finalizar a justificativa, a minha intenção aí dessa redação de síntese é realmente tornar no código algo que seja algo realmente sério e grave, né? E grave nesse sentido, a redação seria para todos mesmo, e não uma mera insatisfação pessoal com a crítica, né? Doutor Lucas, por favor. Obrigado, doutora Mônica. Eu estava aqui ouvindo as discussões, né, e as colocações do doutor João e doutora Lavigne, e a associação também, ela tem algumas preocupações, né, especialmente com a redação anterior, né, que era, eu acho que essa redação, inclusive, sugerida, que eu não tinha visto ainda, ela até é muito melhor do que a anterior. A anterior... Piada agora, tem associação foi um de pouquinho manhã, né, antes. e eu tinha até feito anotações sobre justamente esse artigo na perspectiva da preocupação que a associação tem justamente de tolher, né, o direito de crítica do defensor e da defensora. Todos nós que estamos ocupando espaços amplos de poder, seja lá em esferas institucionais, associativas, Conselho Superior, estamos sim suscetíveis a críticas. E nós precisamos entender que tolher a crítica é sim uma censura. Então, a gente não pode também ir por um caminho extremo para combater um outro caminho, uma realidade realmente que a gente está vendo hoje, sim, que há desrespeitos, há excessos que nós estamos vendo, mas esses excessos, eles também são praticados por perfis fakes. Claro, assim, eu não tenho esse dado estatístico aqui, mas eu não sei se nós tivemos algum dado concreto de publicações feitas pelos próprios defensores com esse teor. Não sei, doutora Lavigne, se houve publicações do próprio perfil do defensor. O que é que eu quero chegar com isso? Óbvio que determinadas postagens que nós recebemos prints, elas são sim ofensivas, elas extrapolam sim o limite da crítica, elas extrapolam sim o limite da razoabilidade, sim, para você criticar uma participação, uma atuação funcional de determinado membro, mas a gente não pode se valer desse extremo para também tratar como se a crítica ela não tivesse que ser tratada com normalidade. Então, esse equilíbrio ele é muito importante para que a gente não parta também para combater o extremo, a gente também adote um outro extremo que vai cessear, que é a grande média. Talvez a grande maioria dos defensores eles façam críticas em ambientes dentro da normalidade. Claro, uns de maneira mais assertiva e outros de maneiras menos assertivas, outros em grupos privados e outros grupos mais amplos. Só que, obviamente, esses excessos têm que ser combatidos. A nossa preocupação é você também começar a especificar e ampliar muitas as restrições e acabar que qualquer crítica que se faça à atuação funcional de quem está exercendo, está em algum espaço de poder, quando a pessoa se candidata, ela se coloca, como, seja lá para que cargo for, e aqui estou eu, na condição também de representante da DEP, recebendo críticas e elogios, isso faz parte. Estive no conselho também recebendo críticas e elogios, então todos nós estamos a isso. Agora,
o nosso receio é, especialmente com a previsão da comissão de ética, que era uma previsão que a senhora já avisou que foi retirada. Foi retirada. Então, a associação ficou muito preocupada com a redação anterior, com o equilíbrio, para que esse critério não ficasse tão amplo e tão subjetivo, de modo que qualquer crítica dentro dos modos da normalidade, a um aspecto funcional e não pessoal, fosse tratado suscetível de ser apurado para a comissão, por exemplo, de ética. Então, a redação atual, doutora Mônica, inclusive, na concepção da associação, ela é até muito mais ajustada do que a anterior, que praticamente qualquer crítica a um conteúdo funcional, um aspecto funcional, ela era tida. O doutor João mencionou um procedimento administrativo, inclusive a associação foi provocada na época também pelo associado, que na concepção dele, a crítica foi um aspecto funcional de determinado colega, que exercia um cargo público funcional de alta relevância dentro da instituição. Para o colega, ele foi desrespeitado a ponto de merecer a abertura de um processo na corregedoria. Então, o limite é muito tênue, porque muitos colegas, inclusive, revoltados, procuraram, inclusive, até a associação para mostrar, inclusive, do absurdo que era. Para o colega não foi absurdo. Ele achou que foi ofendido em sua honra e não no conteúdo funcional. Então, é um debate realmente muito espinhoso e que a gente tem que ter cuidado para que a gente não amplie muito e acabe tolhendo realmente a liberdade de expressão da grande maioria, né, que a gente tem hoje na classe. E especialmente porque esses perfis que têm que ser combatidos, mais uma vez, não estou aqui, vou deixar muito claro isso, são postagens absurdas e que elas têm que ser combatidas nas esferas administrativas e judiciais cabíveis. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essas interpretações muito extensivas. Então, a colocação da associação é nesse ponto de que a gente pense no equilíbrio do texto. Agora, a previsão, doutora Lavínia, sem dúvida, ela é muito importante. Ela é simbólica, ela tem um conteúdo também, até mesmo de educação e direitos mesmo, interno. A gente precisa trabalhar com limite, sim. Então, é nesse contexto aí a nossa colocação. Eu gostaria de ouvir a doutora Isabel a respeito. Eu opinar depreciativamente. Pedindo, doutora Paloma estava inscrita. Deixa só ela falar, só um instantinho. Mas, se Paloma me permite, a sugestão À da vontade. corregedoria já é essa aqui, ó. Opinar depreciativamente. Já foi dada. E o texto para a associação também ele ficou muito mais, contempla muito mais do que o anterior. Minha fala é no sentido que eu estava muito preocupada também com publicamente, né? Porque ficou muito aberto e aí dá espaço, porque assim, para mim, o direito à livre manifestação e o direito à crítica são direitos essenciais, né? Até para que a gente possa tolher, verificar os excessos, os abusos, o direito à manifestação ele precisa existir. Né? Então, assim, eu tive essa fala, inclusive aqui no Conselho, na época do que o colega fez a manifestação contra o ex-DPG, né? E eu falei assim, as pessoas precisam aprender, inclusive, que quem ocupa cargos políticos vai ser criticado. Isso faz parte do regime. Mônica e Camila agora vão passar a sofrer inúmeras críticas, isso faz parte, assim como os antecessores sofreram também, e não tem como fugir disso. Nós do Conselho sofremos críticas, né? Agora, isso tá dentro da livre manifestação das pessoas e do direito à crítica, que ele é salutar. Agora, os excessos, os abusos, aí sim eu acho que eles precisam ser verificados. Então, quando troca por opinar depreciativamente do que publicamente, eu me sinto mais confortável de votar a favor. Então, podemos fechar a questão nessa Sim. redação aí? Também, da minha parte, também me contempla totalmente. Foi até uma sugestão da doutora Isabel, a parte depreciativamente, e o restante do doutor João, que também eu acho que está muito pertinente. Para mim, me contempla, eu acho que equilibra as manifestações em relação à liberdade de expressão e os abusos e excessos das condutas. Eu voto no termo original, viu? Ofender, não, opinar depreciativamente. Não, o original era publicamente. Publicamente. Com esta alteração da corregedoria, opinar. E fora a minha, né? É. Tirado a minha. Tá, então a gente colhe o voto. Então, peraí, só um instantinho. Deixa eu ofender no Pronto, então vamos lá. Quem vota com a redação proposta pela corregedoria, opinar depreciativamente a respeito do desempenho funcional de membro, servidor ou estagiário da instituição? Doutora Auxiliadora, doutora Lavínia.
Os demais votam pela redação proposta por doutor João, que está aglutinativa com a doutora Isabel? Voto pela redação do Dr. João. Também, eu também voto nesse sentido. Então, por maioria, aprovada a redação que consta em tela, que é uma aglutinação Isabel votou? da proposta da corregedoria. Ah, sim. Então, aprovado por... Mas a pessoa pode votar. Não, mas você pode mudar o voto até a proclamação, então tá tudo certo. É porque, só justificando, eu acho que quanto mais minudente é o dispositivo, mais com ingessa. certeza. Entendeu? Por isso que eu votei de forma mais ampla. Com todo respeito à sua sugestão. Pronto, então passando aí. Doutora Mônica, tem até um inciso anterior que a associação vai fazer nesse próprio artigo 5º, que é o que fala dos R$ 100, para a gente transformar isso em percentual do salário mínimo para que não fique datado. Esse valor de R$ 100 eu peguei de porque eu pesquisei em vários lugares. No Supremo tá Não me R$ 100. lembro se era do R$ 100 Supremo. o valor. Eu lembro que era algum código de ética aí que eu observei. Eu não sei se foi o Manual da Presidência da República. Em vários eu Porque é uma observei o situação valor de que a gente R$ 100. que acomete a gente normalmente, que as pessoas, até por gratidão, levam um sabonete, alguma coisa. Eu, normalmente, desde que eu ingressei, eu sempre recuso. A única vez que eu aceitei, porque tinha meu nome bordado com o nome de minha filha. Então, assim, eu não tive como não recusar. Eu estava grávida, inclusive. Então, assim, não tive como não recusar, mas, assim, fico também sentida de ter que eu ver que as pessoas ali de boa fé estão ali querendo reconhecer o trabalho, mas esse parâmetro de R$ 100 até para dar segurança para que, eventualmente, quem queira exercer, ninguém está obrigado a aceitar. A colocação só é porque a decisão do Supremo ela foi proferida para o caso da atualidade, né? Então ela serve como parametrização, mas para constar no Código de Ética, quando você coloca o percentual em reais, que é algo que tende a ser perene, né? Que duradouro, a gente fica com um valor que pode daqui a 5 anos já não representar o mesmo Por percentual causa do que da R$ 100 inflação. representaria hoje. E o Mas senhor sugere o quê? transformar esse percentual, que R$ 100, sei lá, 10% do salário mínimo, que seria hoje 5%, enfim. 10% salário, deixa eu fazer um O que cálculo. hoje, ou então colocar o percentual, o que valeria no presente data, na data da publicação, R$ 100. 1.100, viu? 450? Então tá, 10% do salário mínimo. Ou então, pode deixar os R$ 100, doutora, mas Eu prefiro que mantenha os R$ 100. especificar o percentual em salário mínimo e especificar que na data da publicação do presente código equivaleria a R$ 100. Uma sugestão Não, também. mas aí se você está indexando, você não tem como ficar no fixo. Colocar no... Ou fica com valor fixo ou indexa com salário mínimo. Eu acho que os colegas vão ter até moderação, que já tem, né? Eu acho que R$ 100 Eu tenho uma sugestão de Diga. conduta para essa da vedação. A gente já vai passar para o nepotismo, eu tenho uma sugestão aqui. a gente está entrando no artigo 6º agora. Tá, eu quero fazer uma sugestão Sim, dessa pois das não. condutas da vedação. Sim. E aí eu vou pedir ajuda a vocês aí para pensar mesmo, porque considerando esse fato que a gente estava conversando aqui agora, eu pensei em colocar, printar conversas de colegas em WhatsApps e utilizar imagens sem autorização do colega. No tópico do nepotismo? Não, no tópico das vedações. Das vedações. Das vedações. Por favor, repita. Printar conversas de colegas em WhatsApp e utilizar imagens sem autorização Mas do isso aí é emissor da infração mensagem. disciplinar? Não é infração disciplinar, printar colega. A questão é o uso indiscriminado disso, porque você printar é um direito... Você printar e utilizar essa conversa em outro lugar sem autorização da pessoa? Mas veja só, isso aí é infração criminal, inclusive, né? Porque você tem aquela lei do Marco Civil da Internet, né? Acho que não me lembro o nome dela, de 2014. Ela disciplina algumas situações, inclusive teve atualização recente. O próprio Código Penal também tem trazido atualizações no âmbito cibernético, né? Seja de invasão de dispositivo. Eu não sei se tem, porque eu também não atuo na área criminal, não sei se tem especificamente em relação ao uso de prints. Não tem. Né? Existe um PL tramitando na Câmara para a regulamentação dessas Do Marco Civil da situações, Internet, né? exato, de rede social. É isso. Agora, a gente colocar aqui como uma conduta infracional, porque de certa forma a gente está fazendo uma inferência. Eu né? entendo O que uso de seria prints, eu entendo que seria só detalhamento de coisas que a gente já está falando aqui. mas veja, Entendeu? eu Agora estou detalhar entendendo. mesmo, entendeu? Eu estou entendendo a Porque- sua colocação, mas veja só, a partir do momento em que eu utilizo o print para difamar, eu estou praticando um crime. A partir do momento que eu uso o print para cometer um ato contra a honra, eu também estou tendo providências de cunho disciplinar e
indenizatório. Indenizatório. Agora, a gente, por si só, consignar, que para mim é meu entendimento, tá? Consignar que, por si só, a utilização de prints é uma conduta sujeita à apreciação do Código de Ética, eu acho que vai muito do contexto. Eu Até acho que porque existem as responsabilizações em diversas esferas. Você tem a Sim. responsabilização criminal, você tem a responsabilização institucional administrativa, e isso entra na ética institucional administrativa. E eu lhe digo, e ainda lhe digo mais, salvo engano, o STJ já decidiu, né, que a utilização, até porque isso bate lá, né, gente, que a utilização de prints em conversas é uma providência que viola os direitos os direitos pessoais, o direito da pessoa natural, a honra, a subjetividade. Então, assim, essa conduta por si só, eu já acho que tem uma regulamentação própria. Eu só me preocupo em quais situações a utilização do print vai ser vedada, porque às vezes até a pessoa autoriza. Então, mas aí eu Pode botei sem utilizar. autorização do colega, do emissor da mensagem. Porque você pega Então, vamos print redigir seu, uma proposição E a às gente vezes, analisa, pra- e às porque- só vezes pra não é um concluir. print, às vezes é só um encaminhamento. É isso. Ou então, exatamente. E aí o não. print vai ser E outra coisa, vamos proibido lá o para a encaminhamento. comprovação do que seria esse print. Existe uma questão de você comprovar os metadados para poder você validar a autenticidade daquele print, né? Já é reencaminhado. Não, mas existe, a Defensoria até fez um curso, salvo engano, né, ensinando, porque eu utilizo nas minhas iniciais algumas imagens, Isso. né, e prints, inclusive, até porque às vezes o consumidor, quando vai ligar para uma empresa, o atendimento é todo É pelo meio de chat prova. box, É meio de chatbot, prova hoje. Print é mas meio o de meio de prova. prova, ele imprescinde da comprovação de requisitos de autenticidade e integridade, Isso. né? E que o STJ, inclusive, só valida se você preencher aqueles requisitos. Então, para a gente considerar essa atitude aí como algo sujeito a uma infração disciplinar, a gente também precisaria comprovar, fazer esse cheque de veracidade, autenticidade, que nesse momento não me lembro como é, porque eu não participei do curso. Eu sei que teve esse curso pela Defensoria. Mas Não consigo discriminar para a senhora qual seria o itinerário a ser feito para fazer essa validação de autenticidade e integridade, mas eu sei que existe, que o STJ, inclusive, o cartório é ata notarial é outra coisa, mas é a questão de metadados mesmo da imagem gráfica, da imagem, entendeu? Do print. Existe e o STJ tem, inclusive, reconhecido que só é válida a prova se ela preenche esses requisitos de validade, porque hoje em dia a gente consegue simular, a gente não, que eu não tenho esse domínio, print de WhatsApp, do Mas mesmo é jeito que isso, tem gente. aplicativo espião, tem aplicativo que simula uma conversa entre pessoas que não existiu. Mas é isso, assim, eu penso que deixar isso expresso como uma vedação do nosso Código de Ética, a gente tem instâncias diferentes, instância criminal, instância administrativa, instância judicial, no caso que comporta administrativa, né, para avaliar o dano à imagem e o crime. Né? E isso aqui é uma instância institucional, disciplinar, institucional. Então, quando você tem uma punição pela sua instituição, eu entendo que é uma esfera, inclusive, administrativa, diferente das outras. Eu penso que a gente regulamentar essa vedação, porque isso tem acontecido. A internet, infelizmente ou felizmente, é um mundo muito amplo e a gente ainda não conseguiu regulamentar todas as condutas, né? A gente está se desenvolvendo e as coisas se desenvolvendo em paralelo. E eu acho que a gente passa agora por esse momento de regulamentar as condutas que são danosas a nós, né? Você utilizar um print sem o colega saber que ele está sendo printado, e inclusive recortar aquela conversa e usar num contexto diferente, eu entendo que isso é uma conduta que fere a nossa ética profissional, porque assim faz parte do nosso bom uso do ambiente institucional, você poder confiar no seu colega com o qual você está se relacionando. Inclusive, às vezes você se manifesta até sobre um juiz específico, uma pessoa específica, a pessoa printa e mostra. Enfim, eu acho que sem a sua autorização... Eu achei aqui, fiz uma pesquisa rápida aqui, é o Verifact que foi utilizado. Ele dá um caminho, um itinerário de confirmação. Mas aí, no caso, deixa eu entender, esse código de ética, se a pessoa se sentir infringida ou cometendo uma dessas condutas, vai ter um processo, ela vai se defender dizendo, olha, esse print não foi meu, não tem a veracidade Mas aí aqui. eu acho que a gente pode Entendeu? colocar se consignar que a utilização dos prints está condicionada à verificação legal dos requisitos Sim. de autenticidade e integridade Sim. da imagem. Sim, porque aí é o direito de defesa, o colega vai utilizar o direito de defesa Do mesmo dele. jeito que o autor vai ter o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, o outro Claro. vai ter o direito de se defender. Até porque você, quando você
vítima disso aqui, você, assim, o desejo é que esclareça a verdade. Eu acho que você não quer usar o processo como instrumento de punição de um colega específico, mas você quer ter a segurança, como eu estou dizendo, que assim, a gente quer ter a segurança de que a gente vai se manifestar dentro de um ambiente saudável e de confiança, não aqui dentro está se manifestando num ambiente que a qualquer momento você pode ter uma foto sua capturada, uma imagem, uma conversa sua e recortada e utilizada contra você, como a senhora foi vítima, né, de véspera de campanha, véspera de algum momento. E eu acho que, assim, simbolicamente, eu acho bem importante a gente deixar isso claro, porque isso se tornou uma coisa comum. A gente receber print, receber encaminhamento de mensagem como se Isso, tá aqui mesmo. não tivesse nenhum balizador que pudesse fazer Então, isso. doutora, sugira a sua redação. Sugira a sua redação, porque aí a Printar gente... conversas, eu sugeri aqui. É vedado ao agente público printar conversas de colega em WhatsApp. Ou utilizar o print. Utilizar Utilizar o print, o porque melhor, printar por si utilizar, só- perdão, utilizar o print ou imagens de conversas em WhatsApp com que o colega. Com que destinação? Porque você printar e utilizar, mas para que fim? Tem que estar associado a algum Então, ato. vamos lá. Sugerir também, doutora Lavínia, complementando, eu acho que essa redação talvez ela tenha aqui pela mesma linha também da hipótese da depreciativa. Isso não se Porque adequaria já ao ensino que já existe, entendeu? Se há realmente porque a gente necessidade pudesse de criar um uma nova novo. conduta. Porque qual é a preocupação? Aí eu vou até dar um exemplo que a senhora já trouxe, enfim, porque é público, por isso que eu vou dar esse exemplo. O caso agora recente de doutora Manuela postando uma mensagem que tinha uma finalidade institucional, né? Essa mensagem foi printada e foi utilizada de uma forma muito grosseira, enfim, por um perfil fake. Mas essa mensagem, ela tinha uma repercussão e um interesse que podia atingir uma camada até mesmo muito maior e muito mais ampla do que aquele grupo restrito ao 6º, 7º concurso. Então, vamos imaginar, por uma redação muito, se for ela muito objetiva, né, muito pragmática assim do recorte, o fato de printar por si só aquele encaminhamento e encaminhar para um outro colega de repente, que também tem esse interesse, que não esteja no grupo, de fazer essa observação e essas contribuições para a conselheira, seria uma hipótese passível de uma regulamentação, Mas veja, doutor, só a título de colocação. Então, talvez criar o link dessa sua sugestão, que é importante, mas também com a outra de que tenha um conteúdo depreciativo. Mas não assim, ficar gente, solto. printar sem a autorização. A minha Eu questão é o acho seguinte, que- a autorização. Se você tem a autorização do colega, se você, eu estou conversando com Eu o acho Lucas, que se Lucas, eu três posso já mandar essa... cobre esse Eu ponto, posso... eu acho que A já gente não cobre vai esse conseguir. ponto. Eu concordo com a sugestão da doutora Laís. A gente É atrela a simplificar. utilização de print no dispositivo do inciso Pode A gente não vai ser. conseguir, na verdade. Eu acho que já- conversando com já- você, eu todas falo as assim, Lucas, situações. eu Até posso porque, por repassar exemplo, essa o WhatsApp- mensagem que você está me passando? Pode ser Aí que você daqui a fala, 10 anos, É diferente Nem de eu dar um sei, print a e gente nem usa utilizar mais essa WhatsApp. mensagem. né? Tem Telegram, tem outros. Aí Concordo. a gente vai botar todos os aplicativos aí de conversa. Tem que botar. Exato. Não é o ato de printar, gente. e Sim, Não, a não é. questão Não, do é a intenção e a maneira como não, você é a forma faz. de- né? É a utilização e igual a finalidade da destinação. Se você utiliza um print indevidamente para atingir um determinado ato, que é um crime contra a honra, que é uma ofensa grave, como a gente acabou de determinar, já está configurado o fato. Pouco importa o meio de prova, porque, inclusive, doutora, deixa eu te falar aqui. Porque, assim, utilizar prints, ele tem que estar associado a uma destinação que seja configurada como ofensiva ou grave, porque, do contrário, ele vai ser uma prática sem conteúdo, sem Mas qualquer deixa eu prejuízo. só Exato. tentar esclarecer. Eu penso que utilizar o print, isso aí vocês estão cobertos de razão. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Mas, ainda que você utilize aquele print com a finalidade Y, X ou Z, é importante a pessoa que está tendo a conversa printada saber, tipo, olha, doutora, eu posso utilizar essa informação que você me deu para repassar para a classe? E aí, Mas também tem uma linha tênue aí do que a gente vem aqui É debatendo. Se a pessoa está num grupo público, ele está sujeito também. As- Ainda mais ele está as exercendo responsabilidades. uma função ali E pública. a própria plataforma... Mas- Ele está sujeito assim, a discussões sobre aquilo que ele postou. Agora, realmente, se for algo que já está regulamentado aí, depreciativo, né, que isso foi printado
com a O uso intenção de ofender, depreciativo é que é- uso depreciativo. é A que me questão é a incomoda. finalidade, Agora, porque a captura por a si só não captura é. por si só. Inclusive, vamos Só não lá, tem o problema. WhatsApp permite a captura. Tem outros aplicativos que não permitem a Exato. captura. E aí é uma moderação que Mas o gestor, a Meta, né, que já é a está vindo gestora, agora uma funcionalidade tomara que que o venha. WhatsApp, Eu assim que for tomara. printada a sua mensagem, É. você vai Você tem saber que foi conhecimento. printada. Tem outros tá vindo aplicativos isso. que já vem isso. Quando você printa, aparece. Essa captura não é possível, então essa imagem foi capturada. Ótimo. Quando você coloca Acho de ótimo. visualização única, mas a regulamentação. Não em outros da- aplicativos, não estou falando de aplicativos WhatsApp, não. gerais, tá. Não, Consegue estou falando, printar. tem outros que você não Eu consegue. não, WhatsApp, eu não sei ele- se o Instagram permite, mas o WhatsApp, por exemplo, agora você pode escolher. A pessoa não para entrar num grupo, se me convide para ver se eu aceito ou não. Então, eu não sei se o Instagram também tem essa possibilidade Não. de a pessoa marcar de antes de ser Tem, de Tem a publicar. possibilidade de você Tem. restringir a marcação. Então, assim, eu tô falando inclusive, porque restringo. Mas é isso, aí a gente vai colocando. A gente vai tendo que se cercar de cuidados, como se a gente vivesse num ambiente institucional que a gente tem desconfiança. E aí, por exemplo, o uso do Instagram. Você usa o Instagram para diversas formas. Tem gente que usa profissional para trabalhar, então você pode permitir que lhe marque. Mas por conta de medo de utilizarem de forma depreciativa a sua imagem, você vai se proibir de ser marcado. Aí a gente tem colegas que são professores, que eles utilizam isso como métodos de engajamento. E que para eles esses dados são importantes. Então, é isso. Eu acho que eu me senti contemplada com essa questão de utilizar prints de forma depreciativa dos colegas, embora eu particularmente acho que toda vez que você printa a conversa de alguém, eu acho que você tem que avisar a pessoa que a conversa foi printada. Mas aí é uma forma de controle que a gente não tem, não possui nessa instância. Eu vou dar um exemplo aqui que foi conhecido de Vamos todos. tentar, só Não, para gente tentar só um exemplo para ilustrar, uma né? decisão. Que foi assim, do lado contrário, foi prejudicial a quem fez. Foi aquele caso do Arthur, Mamãe Falei, lá de São Paulo. Não souberam, não? Ele estava numa conversa privada, ele mandou áudios dizendo que ele foi para a Ucrânia só para dar Pegar a mulher. dar em cima das refugiadas. Então pegaram aquele print privado com uma conversa privada com um amigo, ele foi caçado. Entendeu? Então tudo é a finalidade, não é o print em si. Finalidade, não é o instrumento. Entendeu? Se um defensor fizesse isso, falasse isso, aí se a turma divulgasse. E aí, Ia ser difícil para se defender fazendo aqui, a né? correlação, doutor João, nesse ponto daí, pouco importa como é que vai se dar o opinamento aí, depreciativo, que atinja gravemente a honra. O instrumento vai ser por print, vai ser por áudio, Pessoal, vai ser por Eu acho também. uma fala em um WhatsApp, né, ou em Instagram. A gente não tem como esgotar os meios pelos quais essa ofensa vai acontecer. Limitar isso a um WhatsApp, a um print que a gente não consegue controlar, E né? até pessoalmente, por exemplo, nossa Aí é mordaça. um colega. Né? A especial, antiga lei da mordaça, né, Isabel, que nós passamos no início. Eu penso que esteja contemplado no Eu inciso também 8. imagino, eu entendo que esteja Não é contemplado. isso. Se acha que todos aqui se sentem contemplados, ok, entendeu? Eu quis trazer esse tema porque é algo muito Não, é recente. importante o debate. É algo o debate- que... Hipótese que poderia caber. É isso. exato. Eu quis trazer assim de forma a esmiuçar mesmo, porque a gente está vivendo isso, entendeu? Então, Já está regulado, entendeu? É isso. É. Então, vamos lá. No artigo do nepotismo, alguma consideração a ser feita? No título, na verdade. Artigo 6º e 7º. No artigo 8º, não foi apresentada nenhuma consideração por nenhum dos consulentes. No artigo 9º, nem 10º, no 10 também não. Na parte do conflito de interesses, artigos 11, 12 e 13. Também não. Alguma consideração? O único que possui aqui é o 14, que se puder botar lá, Diogo. Caso de dúvida sobre Em caso de dúvida sobre situações que possam configurar conflito de interesses, o membro ou servidor deverá encaminhar a consulta à Corregedoria Geral. Ou deverá consultar, como está aí. A gente substitui aí Comissão de Ética. A Corregedoria. E aí uma dúvida, né? e corregedoria e ponto, né? Tira o restante. Que a comissão saiu. Não é que o cantor estava com a comissão. Caso de dúvida, não. É. artigo 10º.
15º. Não, esse aqui não tá batendo, não, meu. Veja aí qual é. Não, Não, agora foi o 14º, agora é o 15º. não, não. Deixa só ela ver se tem aqui alguma consideração. Vou passando aqui. Enquanto a doutora Isabel faz uma conferência aqui. Fala no microfone, doutora. É um dispositivo, é um inciso que tem determinado artigo que fala sobre distribuição de processos. Quando a gente for só deixar registrado para quando a gente for se debruçar sobre a reforma do regimento interno, verificar a possibilidade da distribuição de processos ser feita de forma através de algum programa e não como é feito hoje, que é por ordem Sim, alfabética. perfeito, Eu acho doutora. que Inclusive com mais publicidade para que a gente possa acompanhar. Tipo, eu tenho uma lista que eu vou acompanhando. Tipo, o último foi do Dr. João. Aí eu vou lá na minha lista do Excel e vou acompanhando. Porque a única forma que eu tenho de poder acompanhar é se realmente está seguindo a ordem. Entendeu? Então, assim, a gente não tem hoje um ato. eu acho que um sistema, ele deixa a coisa sistema, mais pessoal. Doutora, Exatamente. nessa proposição do plenário virtual, a gente também está pensando na distribuição eletrônica dos processos do conselho, porque a gente teria, e por isso também a gente teria que alterar o regimento, porque hoje em dia a gente observa a ordem alfabética dos conselheiros e cronológica de ingresso. E isso, de alguma forma, pode constituir uma burla à distribuição do conselheiro natural, digamos assim, né? Esse nosso princípio. Então, existe essa preocupação de a gente conjugar o plenário virtual à distribuição eletrônica de processos. Por isso que talvez o SEI, com a funcionalidade do SEI julgar, não seja tão bom para a gente, porque ele não vai fazer essa distribuição eletrônica, tá? Então, me interessa muito mais o programa que o tribunal está utilizando, porque eles fazem a distribuição ali nas câmaras e depois eles fazem a virtualização das decisões. Mas a gente vai, tá em análise isso aí, tá? A gente vai tentar conjugar essas duas iniciativas, porque realmente é importante a gente tentar dar maior segurança e rigidez a esse processo de escolha dos relatores. O 15, eu achei, eu dei um Ctrl aqui para achar, peraí. Antes do descumprimento das disposições deste código, competirá a Corregedoria Geral. Só um instantinho, viu, Isabel? Eu pego já. 15º. Só um instantinho, gente. Eu achei lá e saber se você consegue localizar aí. Eu tinha achado aqui, mas já estou. Aqui é o inciso 16 do 5º, isso que você está se referindo. É usar artifício para provocar a distribuição de demandas em processos feitos a seu cargo. Então, vamos lá. O 14, feita a correção. O 15, a análise do descumprimento das disposições deste código competirá à Corregedoria Geral. E acabou aí. Certo? Tiraríamos todo o restante. No artigo 16, a proposta da Corregedoria é substituir mais uma vez Comissão de Ética por Corregedoria Geral, que resolveria, e, por conseguinte, perdem o sentido os artigos 17 e 18, que tratariam da Comissão de Ética. Ok? Tem que ajustar só a numeração dos subsequentes. Diogo ajusta. Este código... Zé Fini, finalmente, né? Eu queria só fazer uma fala final de celebração e de agradecimento a todos os membros aqui do Conselho. Eu acho que foram discussões bem importantes que a gente precisou tratar aqui, ainda que não tenham se materializado em propostas com essa questão dos prints, mas é algo que também é pedagógico para quem está assistindo, para ter também mais atenção, moderação. A gente lida com direito, né? A gente lida com proteção de direitos, então é importante a gente observar isso dentro de casa, fazer essa lição aqui dentro para evitar que a gente leve a situações internas de dissenso que são naturais, como a doutora Paloma falou, né? Eu sou uma pessoa que incentivo demais o pensamento crítico a todo mundo, faço disso uma rotina cotidiana, longe de me cercear e querer vedar, mas aí a gente observa, cada um fica ao limite da sua observação, da moderação, das responsabilidades pessoais, e a instituição, a partir da aprovação desse diploma, ela está dando uma grande contribuição para uma moralização de condutas, para que a gente aprenda a se pautar de acordo com limites éticos, morais e as boas governanças e as práticas de boa governança administrativa de uma administração pública que já se fala aí
5.0, né? Então, agradecer a todos pela colaboração. Alguma consideração? A gente não tem o que ocorrer. Mas eu só queria acrescentar que nas minhas pesquisas, inicialmente eu confesso que eu fiquei com receio do Código de Ética chocar com as atribuições da Corregedoria. E aí eu pensei, eu vou ler e comparando com os artigos que tratam da Corregedoria, do 80/94 e da 26/2006. Mas, assim, para minha surpresa, nós estamos bastante atrasados. Nós temos instituições que têm esse Código de Ética há mais de 10 anos. Eu fiquei realmente surpresa. Eu comecei pelo STF e fui descendo até as defensorias, né? Tribunais de Conta. E eu fiquei assim, eu digo, Jesus, como a gente passa... Acho que o trabalho absorve tanto a gente que a gente perde esses fios da meada, né? E ficamos vivendo num ambiente sem regras procedimentais, sem regras de conduta. Mas, assim, então, hoje, eu quero parabenizar a doutora Mônica pela iniciativa, como sempre, e parabenizar também pelo clima harmonioso do Conselho. Estou muito feliz e bem satisfeita. Eu quero só também agradecer, né, meu primeiro momento de assento nesse Conselho Superior, então agradecer o acolhimento de todos os conselheiros e conselheiras, dizer que eu estou muito grato e feliz de estar tendo essa oportunidade de ter assento nesse órgão que é tão importante, né, para a classe, e dizer que estou aqui, né, disponível a colaborar, né, sempre que for, enfim, convocada, e na ausência de doutora Camila, eventualmente, ou de doutora Mônica. Obrigada. Posso só também fazer uma consideração final? A associação também gostaria de parabenizar a senhora, né, desde a propositura, na época já ainda como conselheira eleita, e agora, né, por pautar e presidir essa sessão. O Código de Ética é um instrumento importantíssimo, né? Ele é pedagógico, ele é uma norma orientadora de comportamentos e de proteção dos defensores e das defensoras também. Então, a associação ela parabeniza a gestão pela iniciativa. Doutora, eu sei que não tem o que ocorrer. Pois, Eu sei que hoje não tem o que ocorrer, mas eu vou aproveitar para passar aqui, o pessoal do WhatsApp está perguntando. É sobre o tema da sessão, doutora. Não. Porque senão a gente vai iniciar um que ocorrer fora Então tá. do regimento. Não é, eu vou perguntar viu? a senhora privada. Pronto, me pergunte aqui no particular que eu vou ter o maior prazer de responder. Declaro então encerrada, agradecendo mais uma vez a colaboração de todos, os técnicos também estão aqui presentes por essa dobradinha aí. O mês de abril e de março e abril a gente vai ter, já aviso logo, a doutora Camila já falou ontem, mas diante dos processos eleitorais aí da ouvidoria e do Conselho Superior, fora questões de remoção, a gente vai ter, talvez, ter necessidade de pautas extras também, viu? Se puder divulgar o quanto antes, só para efeito Vamos de tentar, programação. porque tem que casar todos os calendários aí. Principalmente a da remoção. Não, da remoção a gente vai tentar fazer, possivelmente, segunda-feira, dia 17. A gente está tentando fazer isso, tá bom? Agradeço e declaro encerrada a 250ª sessão extraordinária. Obrigada a todos.